OVNIs, militares e os pilotos, e o governo abriu o jogo pela americana Leslie King. FAA investiga um evento OVNI que nunca aconteceu, por John Callahan. Vocês estão prestes a ler sobre um evento que nunca aconteceu. Eu fui chefe de divisão de investigações, avaliações e acidentes da FAA em Washington em 1981 e 1988. Durante essa época envolvi-me em uma investigação de um evento extraordinário, mas me pediram para não falar sobre ele. Aposentado, decidi que o público tinha direito a essa informação e que poderia lidar com ela. Nada terrível aconteceu em resultado de minha discussão pública desse incidente, porém nada de útil resultou disso, embora nunca seja tarde. Cheguei a compreender a séria necessidade que temos de melhorar nossos sistemas de radar, de modo que possa detectar objetos incomuns no céu, como um que lidei quando estava na FAA em 1987. Era o começo do mês de janeiro de 1987, quando eu recebi uma ligação do ramo de qualidade de controle de tráfego aéreo do escritório regional da FAA no Alasca, pedindo orientação sobre o que dizer para o pessoal da mídia que estava inundando o escritório. A mídia queria informações sobre o OVNI que perseguiu um 747 japonês no céu do Alasca por cerca de 30 minutos. Em 7 de novembro de 1986, de algum modo, as palavras tinham sumido. Que OVNI? Pergunta. Quando isso ocorreu? Pergunta. Por que o quartel-general de Washington não tinha sido informado? Perguntei. Replicou o controlador. Quem acredita em OVNIs? Pergunta. Só preciso saber o que dizer à mídia para tirá-la daqui. A resposta a essa pergunta era fácil. Diga-lhes que está sob investigação, então reúna todos os dados, gravações de voz e os discos de dados do computador, das instalações tanto de tráfego aéreo quanto militares, responsáveis pela proteção da área da costa oeste. Envie os dados à noite para o centro tecnológico da FAA em Atlantic City, New Jersey. Eu queria os dados sobre o voo da meia-noite, não importando qual aborrecimento teria para obtê-los. O voo 1628 da Japan Airlines, um jato de carga com um piloto, um copiloto e um engenheiro de voo, estava ao norte de Anchorage e foi logo após as 17 horas. O comandante Kenji Terauchi descreveu ter visto um objeto redondo gigantesco com luzes coloridas piscando e correndo ao redor, que era muito maior que o seu 747, tão grande quanto um porta-aviões. Sua tripulação, Takanori, Tamifuji e Yoshio Tetsukuda, viram-no também. Em certo ponto, dois objetos apareceram e pararam diretamente à frente do 747. O comandante disse que eles estavam disparando luzes, iluminando a cabine e emitindo calor, que ele podia sentir em seu rosto. Os objetos então voaram em voo nivelado com o 747. Depois o comandante fez um giro para escapar do OVNI, mas este voava ao lado do jato, mantendo distância constante. Terauchi conseguiu estimar o tamanho da espaçonave maior, como ele a chamou, como sendo pelo menos do tamanho de um porta-aviões, porque ele o tinha em seu radar, e o radar do avião possuía marcações de extensão. Ele relatou tudo isso aos funcionários da FAA, exatamente como tinha visto. Durante 31 minutos, o OVNI pulava milhas em questão de segundos. Uma varredura de radar do controle de tráfego aéreo em Anchorage leva 10 segundos em um momento. Terauchi diz: está aqui à minha frente, a 13 km, e quando a antena de radar passa, vemos um alvo lá. 10 segundos depois, o objeto está repetidamente 10 ou 10 km atrás dele. Eu ia de 13 km à frente. Ele ia de 13 km à frente do 747 para 10 ou 12 atrás em apenas alguns segundos, em uma única varredura do radar. A tecnologia era impensável, disse Terauchi, porque os OVNIs pareciam controlar tanto a inércia quanto a gravidade. Os funcionários da FAA entrevistaram o comandante e sua tripulação extensivamente nos dias e meses seguintes. Todos eles forneceram descrições e desenhos independentes das espaçonaves e seu comportamento notável.
Essas três testemunhas confiáveis sabiam como reconhecer aviões. Se esse objeto tivesse sido um exercício militar secreto, os pilotos teriam sido informados disso e não teriam perdido tempo, passando 31 minutos fugindo e relatando a presença do OVNI. A FAA não teria tido o aborrecimento de fazer entrevistas após o evento. Essas testemunhas eliminaram todas as explicações possíveis para o que tinham observado bem de perto por um longo período de tempo. Quando o piloto olha pela janela e vê uma aeronave disparando bem à frente de seu nariz ou voando junto com ele, a primeira coisa que ele faz é chamar o controle de tráfego aéreo e dizer: "Ei, há algum tráfego na minha frente?" pergunta. E o controlador entra em pânico, olha para a tela e diz: não temos nenhum tráfego na sua altitude." O tráfego aéreo então pede ao piloto do 747 maiores informações: que tipo de aeronave, se há marcações visíveis, a cor, o número da cauda, na cauda, etc. E então o controlador informa: "Vamos seguir esse sujeito e fazê-lo seguir os padrões de voo assim que pousar no aeroporto. Nós o notificaremos e retiraremos o seu breve de piloto. Faremos o que for preciso para encontrar o piloto da aeronave desconhecida." Se seu breve for retirado, o piloto não terá mais autorização para voar. Nesse caso, o piloto respondeu dizendo: "É um OVNI", porque ele podia vê-lo muito claramente. Mas quem acredita em OVNIs? Pergunta. Esse é o tipo de atitude que o controlador de tráfego aéreo tinha naquela época. De qualquer modo, nem o controlador nem a FAA estava equipada para rastrear alguma coisa como esta. A FAA tinha procedimentos que cobrem o rastreamento de aeronaves não identificadas, mas não há procedimentos para controlar OVNIs. Depois de receber a ligação relativa a OVNI na região do Alasca, quase dois meses após a ocorrência do evento, reuni-me a meu chefe, Harvey Saffer, que alertou o administrador da FAA, almirante Eugene Sarf, e eu nos dirigimos para o Centro Tecnológico da FAA em Atlantic City, New Jersey, para observar a reprodução pelo computador do evento e saber mais sobre o que tinha acontecido. A FAA tinha desenvolvido um programa de computador capaz de recriar o tráfego da tela do controlador, chamado Exibição do Plano de Visão, PVD. Eu instruí o especialista da FAA a sincronizar as gravações de voz com os dados do radar. Desse modo poderíamos ouvir tudo o que o controlador e o piloto disseram enquanto assistíamos à tela do radar. Seria exatamente como se estivéssemos atrás do controlador no Alasca, assistindo tudo o que estava acontecendo enquanto ele conversava com o piloto e a tripulação do jato da Japan Airlines. Gravei em vídeo o que estava acontecendo na tela do radar enquanto o evento era reproduzido. O comandante japonês Terauchi esboçou a silhueta de uma nave gigante que, disse ele, tinha o tamanho de um porta-aviões, com luzes de um branco pálido na orla horizontal. Mais tarde, naquele dia, pedi aos especialistas em automação da FAA para marcarem os alvos do radar ao longo da rota de voo em um mapa, explicando o que cada alvo estava fazendo ao longo da rota de voo 747. Engenheiros de rádio e de software colocaram tudo em um grande mapa que mostrava cada alvo ao longo do voo do 747 durante seu encontro relatado com o OVNI. Eles o penduraram na parede e assinalaram: "Isso foi quando vimos o OVNI pela primeira vez. Isso foi quando o piloto viu o OVNI. Isso foi quando os militares viram o OVNI." Fizeram isso no mapa inteiro. Eu fiz um vídeo do mapa. A impressão e a reprodução da tela do radar exibiram alvos primários na vizinhança do 747. Esses retornos de sinal foram exibidos por volta do mesmo tempo e lugar em que o piloto relatava estar vendo o OVNI. O piloto e a tripulação viam o sinal em sua própria tela de radar
foram capazes de realmente ver o OVNI imenso simultaneamente, conforme eles se aproximavam de seu avião. Quando um que assiste a essa reprodução, qualquer um que assiste a essa reprodução pode ver e ouvir isso, mas naturalmente quando a CIA assistiu, seu pessoal disse que você não pode vê-lo porque ele não está lá. A pergunta que eu sempre faço é: em que você vai acreditar? Nos seus olhos mentirosos ou no governo? Pergunta. Tanto o controlador de radar quanto o manual observaram um sinal primário. Os controladores militares também viram um sinal primário em seus radares e o identificaram como um primário duplo, o que significa que ele era grande o suficiente para ser mais do que apenas um avião. Durante a reunião no Centro Tecnológico da FAA em Atlantic City, pedi tanto aos engenheiros de hardware quanto aos de software, que eram as mesmas pessoas que tinham construído o sistema de controle de tráfego aéreo, para me dizerem o que eram aqueles pontos na vizinhança do avião da Japan Airlines. Os engenheiros de hardware disseram: este sinal aqui é um problema de software. E o outro aqui também. Todas as vezes ao longo da rota diziam: é um problema de software. Não há nada errado com o sistema de hardware. Então eu disse: muito bem, isso faz sentido para mim. Então o rapaz do software levantou-se e disse: este sinal aqui é um problema de hardware. E este aqui um problema de hardware. Não havia problemas nem de hardware, nem de software. Bem, perguntei: o que temos aqui se não temos nada? Pergunta. Temos um sinal ali ou não? Pergunta. Um dos técnicos afirmou: minha religião me proíbe de acreditar em OVNIs. Então eu disse: tudo bem, e saí. Quando voltei para o quartel-general da FAA, fiz um rápido relatório para o administrador Egen da reprodução do radar e mostrei-lhe o vídeo da tela de radar sincronizado com as gravações de voz. Ele assistiu tudo e então convocou uma reunião com o staff científico do presidente Reagan e disse-me que minha função era fazer uma exibição para eles entregar-lhe esta operação, já que a FAA não controla os OVNIs. Na reunião, olhamos a impressão dos dados e exibimos o vídeo 2 ou 3 vezes. Os participantes eram a CIA, o grupo científico do presidente, um bando de seguranças e um bando de seguranças. Conversando por cerca de 1h30, os cientistas fizeram uma série de perguntas, de fato, perguntas muito inteligentes. Eles queriam saber coisas tais como a velocidade da antena, do radar, a frequência, a largura da banda e o algoritmo do equipamento que calculava a altitude. O pessoal que a FAA trouxe para a sala eram engenheiros técnicos especialistas em hardware e software. E eles responderam aquelas perguntas como se fosse professor de matemática do ensino médio. Era como se cuspissem todo aquele material. Realmente era surpreendente assistir esses especialistas da FAA trabalhando. No final, uma das 3 pessoas da CIA disse: esse evento nunca aconteceu, nós nunca estivemos aqui, estamos confiscando todos esses dados e todos vocês devem jurar segredo. O que vocês acham que era? Perguntei à pessoa da CIA. Um OVNI. E esta é a primeira vez que eles aparecem por mais de 30 minutos no radar. Ele respondeu: eles, a equipe científica do presidente, estavam doidos para pôr as mãos nos dados. Bem, vamos informar o público americano de que fomos visitados por um OVNI. Sugeri: de maneira nenhuma, se falássemos ao público americano que os OVNIs existem, haveria pânico. Ele me informou. E foi isso, eles pegaram tudo que estava na sala. Naquela época, os impressos de computador enchiam caixas e caixas. Aqueles impressos da FAA foram intitulados de Incidente OVNI Anchorage 18/11/86, escrito na tampa das caixas. Os impressos forneceram amplos dados para que um especialista em automação fosse capaz de reproduzir em um mapa tudo que o controlador via. Algumas semanas depois, um técnico da FAA trouxe de lá um relato desse evento que nunca ocorreu. Eu coloquei uma pequena mesa de canto de meu escritório e disse: deixa aí, quando a CIA quiser o restante dos dados, tenho certeza de que eles virão e levarão. Algum tempo se passou e alguém trouxe as gravações de voz no incidente. Nós as colocamos ao lado do relatório naquela mesa, esperando que a CIA viesse e levasse. O mapa, produzido no Centro Tecnológico, também veio para o meu escritório, onde permaneceu por 1 ano e meio, junto com um relato detalhado da FAA e com as fitas de voz que tinham sido colocadas naquela mesa de canto, esperando pela CIA. Ninguém apareceu e as pegou. Quando eu estava me aposentando em agosto de 1988 e partindo um dos administradores com pressa de me ver ir embora, empacotou tudo o que estava pendurado nas paredes e mesas de meu escritório e despachou para minha casa.
E desde então temos dados e vídeos em minha posse. Agora, mais de 20 anos depois, ficou muito claro para mim que a maioria das pessoas, incluindo os controladores da FAA, não estava realmente familiarizada com a maneira como o sistema de radar da FAA funciona e porque todas as aeronaves que cruzam nosso espaço aéreo não são captadas pelo radar ou exibidas no PVD dos controladores. O sistema e a organização da FAA não estão configurados para identificar e seguir esses tipos de aeronaves. Em resumo, o equipamento atual da FAA não assinala uma espaçonave, a menos que a aeronave tenha reduzido sua velocidade para uma semelhante àquela dos aviões normais. As razões são simples. Os OVNIs parecem não ter nenhum transponder. São frequentemente muito grandes para que o sistema de automação os considere uma aeronave, de modo que o radar os interpreta como algo climático. As leituras de radar como assinatura irreconhecível são frequentes e automaticamente enviadas através de um segundo sistema com condições climáticas. Ou são muito rápidos para que o radar obtenha um sinal antes deles desaparecerem. Se algo está pairando, como aconteceu no aeroporto On-Air em Chicago em 2006, ele frequentemente não se mostra, ou se o faz, apareceria como um pequeno ponto e os controladores da FAA não lhe dariam muita atenção. Durante a reprodução do evento, em 1986, claramente observei um sinal primário de radar na posição relatada pelo piloto japonês. Mas os sinais de radar eram intermitentes, porque o OVNI estava aparecendo como um sinal primário extremamente grande, de modo que o sistema de computadores da FAA tratou o retorno do sinal de radar como condição climática. Independentemente, o sinal podia ser visto próximo ao 747 por 31 minutos. Assim temos um problema por causa das deficiências de radar. Quando o piloto relata estar vendo um objeto incomum, a FAA não investigará, a menos que o objeto possa ser identificado por um piloto no ar. E, em vez disso, a FAA oferecerá uma série de fracas explicações. Se a FAA não consegue identificar o objeto dentro da tecnologia dela própria, então ele não existe. Outro clichê que algumas vezes usamos para todo problema há uma solução. A FAA parece acreditar que o inverso também é verdadeiro. Se não há solução, então não há problema. A investigação do OVNI do Alasca é um desses casos. O relatório final da FAA conclui que os retornos de radar de Anchorage eram simplesmente uma imagem dividida devido ao mau funcionamento do equipamento de radar, que apresentou segundo os bips ocasionais que tinham sido confundidos com o OVNI. Assim, a FAA não confirmaria que o acidente, não confirmaria que um incidente ocorreu. Contudo, os 3 controladores que trabalharam com os pilotos durante o longo avistamento fizeram afirmações que contradizem esse achado. Várias vezes tive retornos primários únicos onde o Japan Airlines 1628 relatou o tráfego, escreveu um deles. Observei dados no radar que coincidiu com a informação de que o piloto da Japan Airlines 1628 relatou. Afirmou outro. O porta-voz da FAA daquela época, Paul Stelk, diz que foi só uma coincidência que a imagem dividida caísse na distância certa e do mesmo lado do avião onde o objeto foi visualmente avistado pelo piloto. E o relatório final simplesmente ignorou completamente os 3 avistamentos visuais com todos os seus detalhes e desenhos, como se o evento realmente nunca tivesse acontecido. Lembre-se, ninguém que esteja voando em um avião pode ver uma imagem dividida. Então, em que você vai acreditar? Nos seus olhos mentirosos ou no governo? Pergunta. Cotação do governo, político ou mito? Pergunta. A diretiva da CIA de que este evento nunca aconteceu, como relato pelo antigo funcionário da FAA, John Callahan, talvez seja familiar àqueles que leem as declarações e testemunhas militares americanos aos eventos OVNIs. Foi dito mais ou menos a mesma coisa por seus oficiais superiores. Não fale a ninguém sobre o incidente que você acabou de experienciar. Nos últimos anos, alguns dizem que ainda
não podem falar publicamente, porque estão vinculados a juramento de segurança, sem dúvida há muitos outros que, por medo de quebrar tais juramentos, nem mesmo insinuam seu envolvimento em um evento OVNI, enquanto ainda são militares da ativa. Mas o número de homens e mulheres corajosos nos últimos anos tem falado disso, apesar das ordens de juramento sem repercussões. Essa repetida demanda por silêncio, acompanhada por uma super zelosa confidencialidade de documentos governamentais, das furtivas identificações errôneas lançadas pelo projeto Livro Azul e posteriormente pela FAA, tem levado a muita especulação se as agências do governo estão envolvidas em uma espécie de ocultação, uma política cuidadosamente orquestrada e amplamente difundida, oculta de quase todo mundo para manter em segredo a verdade sobre os OVNIs, enquanto publicamente ignora e evita o assunto OVNI sobre a superfície e desconhecida até para aqueles subordinados, amordaçados, um pequeno, contudo poderoso grupo está ativamente ocultando um conhecimento explosivo, tal como a origem extraterrestre de pelo menos alguns OVNIs. No mínimo, isso é que muitos mesmo os conservadores analistas chegam a acreditar. Por mais forçado que isso soe, essa suposição radical não pode ser descartada. Documentos provam que o fenômeno OVNI se tornou uma preocupação para a Força Aérea, a CIA e o FBI desde o final da década de 40. Dando assim às autoridades americanas muito tempo para colher os melhores dados e estudar as evidências físicas. Obviamente, os militares ficaram extremamente interessados nas capacidades tecnológicas demonstradas por tais objetos. Se pudessem ter acesso a elas, precisamos considerar a possibilidade de que suficientes dados concisos, até material recolhido de OVNIs caídos, poderiam ter sido obtidos e estudados em segredo. Se os funcionários do governo estivessem famintos para descobrir alguma das chaves para estas novas e exóticas tecnologias, ou achasse que estávamos à beira de descobrir uma nova física, alguma coisa de outro espaço-tempo, talvez as descobertas poderiam dar à América novas capacidades inimagináveis. Naturalmente, um estudo assim teria sido intimamente e poderia levar décadas. Poderia ter sido intimidante e poderia levar décadas. Não importa quão intenso seria, os cientistas ainda poderiam não ser capazes de descobrir muito a respeito do funcionamento ou origem dos homens, dada a sofisticação dos sistemas tecnológicos, talvez indecifráveis e tão notáveis que para nós parece quase mágica. A analogia seria como a de um grupo de homens das cavernas obtendo repetidamente a posse de um aparelho de televisão. Antes mesmo de compreender os conceitos fundamentais da eletricidade ou das ondas de rádio. Naturalmente isso é pura especulação, mas mesmo que nossos cientistas fizessem muito pouco progresso da compreensão do que tinham nas mãos, não é difícil imaginar que os responsáveis seriam extremamente cuidadosos para manter tal informação revolucionária longe de algum país inimigo ou nações trapaceiras, incluindo a União Soviética durante a Guerra Fria. Eles também estariam atentos a qualquer benefício econômico futuro que pudesse resultar dessas tecnologias exóticas e provavelmente iriam querer assegurar que as corporações americanas fossem as beneficiárias exclusivas de qualquer avanço. Como discutido previamente, alguns documentos oficiais dos anos 40 e 50 claramente mostram que, tendo eliminado a opção do fenômeno como sendo uma nova manifestação dentro do mundo natural, uma série de oficiais de alta patente realmente assumiram a posição de que os OVNIs eram interplanetários. Uma tendência para reter uma informação para o público sobre algo tão impensável e concebível, dada as suas potencialmente vastas implicações. Talvez aqueles em posse do segredo apenas quisessem protelar a liberação da informação até que pudesse aprender mais. Mas esse dia nunca chegou, também refletindo a equação de Nick-Pop, de ameaça igual a capacidade mais intenção, teria havido muita preocupação em relação aos perigos inerentes. Uma resposta racional do governo teria sido a de compreender e controlar a situação tanto quanto possível antes de reconhecer qualquer coisa sobre os objetos voadores não identificados e manter essa explosiva informação em segredo. Nosso governo não quis arriscar uma histeria em massa. Obviamente não sabemos com certeza se ou não tal programa de pesquisa secreta existe, embora haja palpites e sugestões, geralmente de relatos de indivíduos afirmando conhecimento indireto. O que mantém a questão viva, ele é repetidamente levantado por aqueles curiosos sobre OVNI. Muitos dos pais encaram isso como uma questão de máxima e convincente importância. Porém, a noção alternativa é muito mais fácil de aceitar, que os Estados Unidos estão tão perplexos quanto qualquer outra pessoa sobre esse mistério, tão desamparados em confrontar um fenômeno imprevisível com qualquer outro país. A superpotência mundial simplesmente encolhe os ombros e olha para o outro lado, como se não houvesse nada a ser feito, focalizando-se em assuntos mais urgentes enfrentados pelos seres humanos do que
do que do surgimento esporádico de algo estranho no céu. O fato é que, mesmo se eventualmente soubéssemos que um grupo de pesquisa secreta tem estado operando, o Estado indubitavelmente não está a par desta informação sobre os OVNIs. Qualquer esforço nos bastidores, teria sido tão exclusivo, tão inteiramente acobertado, que de fato sua existência não teria qualquer diferença para o nosso governo ou país e para as pessoas que não sabem nada sobre isso, e que essencialmente são todas. Nesse sentido, não tem importância para o negócio estabelecer uma agência americana, de modo que uma investigação aberta e mundial possa ocorrer. Contudo, muito, embora a questão de um encobrimento seja realmente uma questão lateral, e continuará a ser tanto quanto tal programa, se é que ele existe mesmo, permaneça profundamente enterrado, permanece o foco do interesse público muito debatido e frequentemente explorado em documentários de televisão, nas entrevistas sobre OVNI. Esta é geralmente uma das questões básicas feitas. Quando me envolvi inicialmente sobre o assunto dos OVNIs, busquei fontes confiáveis, como qualquer jornalista investigativo responsável faria, tentando descobrir o que nosso governo realmente sabia sobre os OVNIs. O processo levou muitos anos, exigindo grande cuidado, discernimento, e finalmente as fontes começaram a me procurar também. Se escolhi ou não levar pessoas a sério, qualquer pessoa a sério, isso dependeu do meu julgamento pessoal, que para mim baseia-se em encontrar pessoas sempre que possível, conversar muito com ela, conhecê-la com o tempo, aprender sobre seu passado, verificar a precisão dos fatos relatados e compreender suas motivações. Também sempre busco corroboração. Quando sondada a questão de um possível programa de pesquisa do governo em relação aos OVNIs ou qualquer outra coisa desse assunto, que é altamente sensível, as fontes raramente fazem o registro por razões óbvias. Seus relatos são também extremamente difíceis de serem verificados, porque, mesmo que deem nome de outros envolvidos, tais pessoas negarão qualquer conhecimento de um programa assim. O alarme pode soar uma tentativa de se localizar tais indivíduos, de modo que algumas vezes pediram-me para não fazer isso. Esse tipo de informação, portanto, por mais excitante que possa ser, tem de ser relegada àquilo que os repórteres chamam de fundo profundo. Pode ajudar a informar como alguém encara um assunto, mas não centralmente. Pode nos cutucar uma certa direção ou inspirar futuros inquéritos. É tudo muito intrigante, mas sempre fora do alcance. Fico desejando levar a sério a informação sensível. Quando duas ou mais fontes confiáveis e qualificadas relatam a mesma coisa, independentemente uma da outra. Por exemplo, quando homens de diferentes ramos do governo que não se conhecem, com anos separando suas afirmações, fornecem essencialmente os mesmos relatos. E no que se refere à questão de um programa de pesquisa secreto do governo sobre OVNIs, isso tem ocorrido. Inúmero de fontes confiáveis falaram-me sobre suas conversas com contatos militares de alto nível, que dizem que estão conscientes de um programa profundamente oculto de pesquisa de OVNIs. Um dos quais é tão bem guardado que mesmo as pessoas do mais alto nível militares é negado o acesso a ele. Alguns desses relatos independentes incluem nomes e detalhes específicos. Ao longo dos anos, muita evidência de casos tem também indicado a plausibilidade desse tipo de programa, embora ele não possa ser autoritariamente determinado de uma maneira ou de outra. Algumas das fontes anônimas a que eu me refiro incluem cientistas, todos com PhD, com currículos enormes e impressionantes. Alguns dos quais trabalharam para si, outras agências de inteligência, um astrofísico, um físico, um astrônomo, entre outros, e um engenheiro aeroespacial da nave. Uma fonte militar, o comandante Will Miller, da Marinha Americana, aposentado, fez uma gravação de seu relato, enquanto mantinha certas especificidades confidenciais. Ele concordou em responder uma série de perguntas que lhe apresentei no final de 2009 sobre a questão do sigilo governamental. Embora ainda bastante ativo, Miller, que agora vive na Flórida, aposentou-se da ativa em 1994, no mesmo ano em que foi condecorado com a medalha de serviço meritório do Departamento de Defesa. Como oficial naval e veterano condecorado no Vietnã, ele teve seu próprio avistamento de um navio da Marinha enquanto servia no Vietnã. Depois ele se tornou oficial sênior do Centro de Comando de Operações. Depois analista sênior da inteligência, administrador de programa de operações futuras do DOD, tais como planejamento da Terceira Guerra Mundial, sistema de armas não letais e futuros sistemas espaciais. Foi consultor do Comando Espacial dos Estados Unidos, comandante do Sudeste Americano e suas operações internacionais antidrogas
da Força Tarefa da Junta Interagências do Leste como especialista em operações especiais de contingência. Miller possui autorização Top Secret com acesso à informação comportamental sensível, SCI, significando que tinha acesso à informação sensível cujo manuseio é restrito a um passo além da classificação Top Secret, incluindo aquilo que está relacionado a tópicos e programas não publicamente reconhecidos. Quando oficial da ativa, ao longo dos anos 80, Miller escondeu seu interesse nos OVNIs. Miller não escondeu seu interesse nos OVNIs. Eu era simplesmente um oficial preocupado que estudava o assunto, olhava os fatos e conversava com os militares, disse ele. Pessoas em conhecimento pessoal me procuravam. Com conhecimento pessoal me procuravam, porque sabia que eu tinha interesse. Fiz isso por um longo tempo. Em 1989, Miller tinha se tornado agudamente consciente de que os oficiais militares de alta patente não estavam propriamente informados sobre o fenômeno OVNI, e ele ficou preocupado. Como os autores do projeto Cometa francês, sobre o surgimento de possíveis questões de segurança nacional, não dos próprios OVNIs, mas pela falta de preparação. Ele acredita que precisamos assumir que os OVNIs têm o mesmo direito de autodefesa, a intenção hostil ou atos hostis, como otorgamos às nossas próprias forças militares. Felizmente, esses direitos não têm sido exercidos pelos OVNIs, tanto quanto se sabe. Quando atacados, somente uma pequena fração tem demonstrado uma semelhança remota de hostilidade. E isso foi apenas após serem severa provocação, geralmente um ataque por aeronave militar, disse ele. Se todo o corpo de dados fosse examinado, a conclusão óbvia seria de que os OVNIs não são hostis. Isto é precisamente o que os militares americanos declararam após muitos anos de estudo dos OVNIs, que eles não constituem ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Depois de aposentado da Marinha Americana, Miller começou a dar passos para estabelecer uma série de briefings de informação que culminaram nos encontros de 1997 com o vice-almirante Thomas Wilson, vice-diretor da inteligência do staff da junta, e em 1998 com o tenente-general Patrick Hughes, diretor da agência de inteligência da defesa, DIA. Wilson posteriormente tornou-se diretor do DIA, Hughes, vice-presidente corporativo da inteligência e contra-terrorismo do Departamento de Segurança da Pátria. Miller forneceu um relato confidencial detalhado desses encontros e daqueles que conduziram a conversação, incluindo pessoas, instruções preparatórias, tópicos instrutivos e reações das pessoas. Ele explicou que levantou duas preocupações de segurança nacional: o risco de agressão da parte dos humanos não informados em relação aos OVNIs, levando a um possível desastre, o desprezo do governo em relação à preocupação do público sobre os OVNIs, a sua recusa em fornecer respostas honestas a questões legítimas. Miller sente fortemente que o sigilo desnecessário ameaça o senso público da segurança nacional, enquanto corre a confiança nas instituições governamentais encarregadas de informar e proteger os cidadãos americanos. Os oficiais têm universalmente recebido essas instruções com a mesma séria consideração de outras instruções sobre qualquer outra questão de segurança nacional, disse ele. Contatei pela primeira vez o comandante Miller 10 anos atrás, em 1999, apresentado por um colega mútuo. Fiquei repetidamente impressionado pela semelhança de suas conclusões e a abordagem expressa por aqueles militares franceses do relatório Cometa. A mim, comunicados antes que Miller tivesse qualquer ideia de seu conteúdo. Ele e os oficiais franceses tinham todos passado por um processo semelhante para chegar a essas posições, mas dentro das Forças Armadas, de Forças Armadas diferentes. Todos foram meticulosamente cuidadosos com o que diziam, sugerindo que sabiam mais do que poderiam revelar. Naturalmente, Miller nunca teve a força dos números que o grupo francês teve. É uma voz solitária no vasto deserto, uma voz particularmente corajosa, dado o risco de sua reputação pelo fato de se associar ao assunto dos OVNIs. Enviei-lhe uma cópia confidencial do relatório Cometa, enquanto escrevia a minha primeira história de OVNI para o Boston Globe. Passei então muitos meses em entrevistas fontes substanciais com ele. Nos encontramos pessoalmente um ano depois. Com o tempo cheguei a conhecer e confiar nele como uma pessoa íntegra, de clareza e devoção a seu país, e o consulto regularmente sobre assuntos que envolvem os OVNIs dos militares, bem conectado nos altos níveis
bem conectado nos altos níveis do impenetrável mundo da inteligência dos militares. Miller é uma verdadeira pessoa íntima da mais alta ordem. Ele é um dos poucos que tem persistentemente levado sua preocupação com os outros autoridades acima dele. Passou muitos anos avaliando a relação oficial com o fenômeno através de seu acesso a generais e almirantes americanos, contatos na NASA e outras fontes de informação sensível. Os oficiais militares com quem falei ficaram extremamente interessados em obter informação factual sobre o assunto óbvio, já que, mesmo no nível de almirante, eles não conseguir obter essa informação através de canais normais da inteligência militar, disse Miller. Ao longo dos anos, conforme continuou a falar com seus contatos, tornou-se mais e mais convencido da existência de um bem dissimulado programa sobre OVNIs, baseado em declarações que diz ele, conforme esse fato feito pelo pessoal militar que comparecia às suas reuniões do Pentágono. Pedi-lhe no final de 2009 sua avaliação geral. Ele respondeu em um e-mail. É fato que aqueles em altas posições no governo que têm interesse nesse assunto, e em muitos casos porque eles próprios ou mesmo de suas famílias tiveram um avistamento ou uma experiência pessoal com o fenômeno. 2. Quando o povo americano diz que o governo está no meio de uma ocultação maciça, na maioria dos casos isso não é absolutamente verdade. As pessoas naquela posição em que você diria, eles têm que saber, absolutamente não sabem. 3. Permaneço firmemente convencido de que muitos militares civis dos mais altos níveis de agências, departamentos e organizações são propositadamente mantidos no escuro, de modo que esses líderes podem plausível e honestamente negar conhecimento do assunto. Depois pedi a Miller para elaborar quem está mantendo quem no escuro. O grupo de controle não pode permitir que qualquer informação de sua pesquisa fechada sob os olhos seja acessada por qualquer um que não seja aqueles especialmente autorizados pelo Programa de Acesso Especial não reconhecido, o ZAP. Nem o chefe do staff, nem os chefes de staff da Junta de Inteligência, nem o próprio diretor da DIA podem obter qualquer informação sobre o assunto. Esse é um fato. Porém, sei que fontes dentro de múltiplas organizações mantêm tal informação. A liderança permanece protegida de tal conhecimento. No que se refere a mim, a pergunta está respondida. Ele acrescentou mais comentários sobre a questão do sigilo. De meu conhecimento, membro do staff da junta em geral tem apenas consciência dos OVNIs e de algumas das questões de sigilo vindas do que eles leem e assistem pela TV. De fato, não há segredos relacionados aos OVNIs, desde o consenso de que não se provou a sua existência e, portanto, não possui lugar nas listas de tópicos secretos sobre as quais os membros do staff da junta estão proibidos de falar. Porém, diz que se uma pessoa encontrar documentos ou outras informações relacionadas aos assuntos dos OVNIs que eram confidenciais, então essa pessoa seria obrigada a não discutir tal informação. O fenômeno é ignorado como se fosse um mito não provado, apesar da existência de informação confidencial sobre ele. Sei que essa informação reside nas agências de 3 letras. Isso não é surpresa, já que múltiplas agências do passado seguiram esses objetos. Receberam relatos sobre eles e criaram relatórios ligados a encontros militares e os civis com os mesmos e seus efeitos, especialmente onde sistemas de vigilância e detecção estão em causa. Uma pessoa sensata poderia assumir que as agências encarregadas da detecção e monitoramento do ar, do espaço e do mar, via vários sistemas técnicos de vigilância, detectariam e periodicamente esses OVNIs ou teria relatos dos mesmos a eles enviados, que poderiam então ser disseminados para as autoridades consumidoras finais que precisam saber. Seria possível manter um segredo assim? Pergunta. Miller referiu-se à possibilidade de um programa de acesso especial não reconhecido, o ZAP, como uma localização potencial para um grupo que controlasse o acesso à informação-alvo. Os ZAP são de um mecanismo conhecido dentro do Departamento de Defesa para o controle de informação sensível sem conhecimento público de sua existência. Um relato investigativo de Bill Switchman em Jane's International Defense Review lançou uma tremenda luz na medida que o DoD é capaz de manter segredos. Esses projetos negros dentro do DoD, oficialmente chamado de Programas de Acesso Especial, SAP, são estruturados para que os envolvidos em um componente não saibam o que está acontecendo em outro, impedindo o conhecimento do quadro maior. Mais profundamente enterrado está o ZAP.
a que Miller se referia, um programa negro tão sensível que o fato de sua existência é um núcleo secreto definido na regulamentação da Força Aérea dos Estados Unidos como qualquer item, progresso, estratégia ou elemento de informação cujo comprometimento resultaria em falha irrecuperável. Isso significa que existe de todos os participantes a negação da verdadeira existência do programa. Se confrontados, uma vez que até os 100 comentários é considerado uma confirmação, a ocultação desses projetos é apoiada pela disseminação de dados falsos, mais plausíveis ou desinformação. Frequentemente a informação falsa é acompanhada de alguma verdade, de modo que as duas são indistinguíveis e a verdade, portanto, desacreditada. apresentada com um muro de negação e com maneira nenhuma de se dizer a diferença entre desinformação fortuita e aquela deliberada. A maior parte da mídia abandonou qualquer tentativa séria de investigar programas confidenciais, escreve Swiftman. Talvez como vem sendo revelado em ocasiões ao longo das décadas, alguns dos documentos oficiais vazados e personagens sombrios com alegações ferozes emergindo das profundezas do mundo escuro da inteligência poderiam ser parte de um programa de desinformação oficial, protegendo da verdade a propriedade exclusiva dos usuários, confundindo aqueles que chegam muito perto dela. Nós simplesmente não sabemos. Em 2008, adquiri um documento extremamente interessante do Reino Unido, silenciosamente liberado a um pesquisador através de um pedido de FOI. Ele chegou perto de verificar a existência de tal grupo secreto na América, um documento governamental legítimo confirmado a fazer isso, que eu saiba. Acontece que foi escrito em 1993 durante uma excursão de dever de Nick Pope no escritório óbvio do Ministério da Defesa, do qual ele desempenhou um papel em sua concepção e execução, intitulado Estudo de Fenômenos Aéreos Não Identificados, e possuindo apenas uma página. O documento é uma proposta para um estudo iniciado pelo staff da Inteligência de Defesa, diz precisamente de aprovação do Departamento de Pope, escrito em sua contraparte do DIS, foi encaminhado para o superior de Pope, o diretor representante do staff aéreo, classificado como Secret United Kingdom, yes, Após cuidadosa consideração baseada em raciocínio dedutivo, ofereça a seguinte análise. Antes de gastar recursos com qualquer estudo, a primeira coisa que uma agência de governo faria é verificar com seus aliados e descobrir que eles já possam ter aprendido sobre um assunto que está sendo considerado. É razoável assumir que a inteligência do Reino Unido faria essa verificação com seu aliado número 1, os Estados Unidos, através de suas próprias fontes de comunidade de inteligência, já que os funcionários desta, como aquele que escreveu essa proposta, trabalham diretamente com suas contrapartes em outros países. Em segundo lugar, também é lógico assumir que a inteligência do Reino Unido estaria interessada no trabalho de quaisquer grandes países. Jogadores importantes que podem ser adversários e assim são monitorados em base regular. Neste caso, esse país seria a Rússia. O próximo passo é voltar ao documento e ver se esses países fisicamente se ajustariam nos espaços com a letra X. O número de X usado X usado no processo de redação não necessariamente corresponde ao número de letras que falta. Portanto, quando se vê o que se ajusta, tem que se olhar para a quantidade de espaço, não para o número de letras X. Isso só acontece com a palavra Rússia, que se ajusta à primeira linha, as palavras use e inteligência, que se ajusta perfeitamente na segunda linha, que os X foram colocados quando se mede o comprimento das palavras em relação aos espaços e também na manutenção dos espaços entre as palavras de cada linha. Substituindo o X, o documento ficaria assim. Tenho consciência, a partir das fontes de inteligência, de que a Rússia acredita que tais fenômenos existem e tem uma pequena equipe estudando-os. Também tenho consciência de que existe um grupo informal na comunidade da US Intelligence e é possível que isso reflita uma organização mais formal. O significado e as implicações dessas duas linhas, especialmente a segunda, vale a pena serem consideradas. A linha que não constitui nenhuma surpresa. A linha 1 não constitui nenhuma surpresa, já que muito se sabe sobre a pesquisa de longa data da Rússia e o interesse militar no fenômeno 9.
Na linha 2, a informação tenho consciência significa que o escritor está afirmando um fato. O grupo informal existe. Um grupo informal é aquele que não fornece nada por escrito nem deixa quaisquer registros para trás. É um grupo que escapa à visão dos comitês da Câmara ou do Senado e poderia ser estabelecido assim, porque seu trabalho corre contra a política estabelecida. Poderia ser parte de um SAP, como foi definido por Nick Pope. Um grupo informal seria uma rede solta de indivíduos, talvez de certo número de diferentes agências reunidos para discutir um determinado assunto, mas sem termos formais de referência. A segunda metade dessa sentença começa como é possível, diferentemente de tenho consciência. Essa frase não afirma um fato, mas apenas a possibilidade. Isso também é realmente muito revelador. Alguém precisa perguntar por que esse escritor de inteligência não conseguiria obter mais informações sobre a natureza desse grupo e de seu aliado mais próximo. Não lhe disseram muito sobre a natureza desse grupo informal e não foi capaz de determinar se isso reflita mais de uma estrutura formal, algo apropriadamente constituída. Isso atesta a natureza altamente secreta e profundamente enterrada do grupo informal. Se de fato essa interpretação está correta, e tenho muita razão em acreditar que está, esse documento se refere a um grupo secreto dentro da inteligência americana estudando ativamente os OVNIs. Esse é um pedaço de papel muito importante do que qualquer caso novo de relato liberado recentemente pelo MOD. Que tem recebido toda a atenção. A posição pública do governo dos Estados Unidos é de que eles não investigam OVNIs desde 1970, quando o projeto Livro Azul foi encerrado. Mas esse documento britânico, cuja providência está fora de discussão, potencialmente explode essa informação. Segundo essa análise, os Estados Unidos estão estudando os OVNIs, mas fazem isso de maneira revelada pelo Reino Unido. O programa está operando pelas costas não apenas do público e da mídia, mas também do Congresso, do Senado, do presidente. Porém, isso não é de maneira nenhuma uma prova definitiva, já que nunca obteremos confirmação adequada, como no caso das palavras que faltam e que permanecem confidenciais. Abordei Nick Pope esperando receber alguma pista, alguma mensagem oculta, mas ele é muito profissional para ser pego com a guarda baixa. Ele reconhece que ajudou seu colega do DIS com o esquema da proposta de um estudo de OVNIs e pode ser lembrar que os nomes de 2 países foram escritos no documento. Perguntei-lhe sobre minha avaliação das 2 palavras que faltam e se ele poderia responder de algum modo a isso. Sem comentários, foi sua resposta. Esse material, embora intrigantemente sugestivo, não é de maneira nenhuma definitivo. Dando um passo atrás, precisamos refletir uma vez mais sobre o que realmente sabemos para seguirmos em frente. Cautela ou abrandamento deve ser o nome do jogo. Quando se lida com um assunto não aceito dos homens, a realidade do que nós realmente sabemos é suficientemente extraordinária. Para muitos, o processo de discernimento não é fácil. Os teóricos da conspiração e a mídia televisiva deram fôlego a uma mitologia intricada e baseada em rumores ao redor da ideia de uma ocultação, levando alguns a eliminar todo o assunto dos olhos como ficção científica fútil e outros a engolir todo o bocado oferecido. Aqueles que se situam no meio não têm maneira de diferenciar a informação válida daquela fantasiosa, que mistura tudo em uma grande tigela de uma sopa intragável. Mas por trás de todas as reações extremas está o fato de que o Estado não parece querer que nós saibamos que os OVNIs existem. Já que sabemos que eles existem, temos de assumir que o governo sabe disso também. Se for assim, por que está ocultando isso? Pergunta. E o que é que está ocultando? Pergunta.
As pessoas estão desesperadas por respostas e muito frustradas. Elas compreensivelmente chegam a desconfiar profundamente do nosso governo neste momento. Alguns tiram vantagem dessa situação. Os chamados denunciantes com vários níveis de saúde psicológica e clareza mental regularmente pulam na tigela da sopa. Pessoas que não têm relação com fontes confiáveis, às quais me referi inicialmente, afirmando conhecimento direto de algum aspecto de uma ocultação sinistra do governo. Grupos indiscriminados sobre OVNIs transformaram-se ou a seus porta-vozes em heróis, enviando-nos para coletivos de imprensa, oferecendo-nos como carneiros para sacrifício, para serem ridicularizados pela mídia. Para serem ridicularizados pela mídia, que se incomoda em tomar notas. E em muitos desses casos, claramente infundados, a zombaria é bem merecida. Outros se introduzem no mercado como acadêmicos ou ativistas, fazendo acusações sem base e afirmações sobre as más ações do governo em relação aos OVNIs, baseados mais em rumores do que em registros. Esses extremistas servem apenas para enlamear as águas e compor o pesadelo das relações públicas que os OVNIs já enfrentam no discurso público. Tristemente, esse é o único tipo de informação sobre os OVNIs a que muitos americanos vêm sendo expostos. Colocando o exagero de lado, oficiais aposentados e investigadores sérios tornam legítimo o ponto de que os fatos conhecidos sozinhos, tais como aqueles levantados ao longo deste livro, levam a perguntas perplexas e não respondidos sobre a confidencialidade do governo americano. Em 1990, o governo francês documenta puniu os Estados Unidos pelo que ele chama de arsenal repreensivo impressionante de táticas de proteção à informação sobre OVNIs, incluindo uma política de desinformação e regulamentos militares proibindo a divulgação pública dos avistamentos. O regulamento da Força Aérea 202, relatando objetos voadores não identificados, por exemplo, proíbe a liberação ao público e à mídia de quaisquer dados sobre aqueles objetos que não são explicáveis. Um procedimento ainda mais restritivo é delineado na publicação 146 da Junta Exército, Marinha e Força Aérea, que ameaça perseguir qualquer um que esteja sob sua jurisdição, incluindo pilotos, agentes civis, capitães da Marinha mercante e até alguns navios pesqueiros, pela divulgação de relatos daqueles avistamentos relevantes para a segurança dos Estados Unidos. Felizmente não tenho consciência de quaisquer casos nos quais tais ações extremas foram tomadas. Mas sabemos com certeza, como mostrado pelo memorando de Bollinger e arquivos do governo liberados através do FOIA, que o governo americano tem algum nível de envolvimento nas investigações de OVNIs desde o encerramento do projeto de Evasor, apesar das informações em contrário. Contudo, os oficiais em geral são irracionalmente indiferentes a revelar eventos OVNIs, como foram durante os avistamentos do Vale do Hudson nos anos 80, zombando e dando falsas explicações quando pressionados. Sabemos também que os documentos sobre OVNIs têm sido previamente classificados como confidenciais pelas agências do governo, como mostrado em sua última liberação através do Ato de Liberdade de Informação, e que algumas informações permanecem assim. Os arquivos sobre OVNIs da Agência de Segurança Nacional, NSA, foram liberados em 1997, seguindo anos antes a lei, mas eram tão pesadamente editados que eram virtualmente inúteis. Em resposta aos pedidos da FOIA, as agências inicialmente negaram ter documentos arquivados que apareceram
Mais tarde, em outro lugar, ou foram encontrados em uma segunda pesquisa. Os pesquisadores descobriram que, em muitos casos de OVNI, onde relatórios oficiais foram preenchidos na época, nenhum pôde ter encontrado posteriormente, quando buscado nos locais lógicos. E como foi afirmado também no memorando Bollinger, os relatos de OVNIs que afetam a segurança nacional eram arquivados fora do sistema Livro Azul. Onde estão esses arquivos e por que não pode ser todos liberados? Pergunta. Ao longo dos anos mesmo, funcionários sênior do governo fizeram um esforço para ter acesso à evidência oculta dos OVNIs. O senador Barry Goldwater tentou penetrar nos cofres da base aérea Wright-Patterson, o lar do projeto Livro Azul, durante a era dourada dos OVNIs dos anos 60. E descreveu seus esforços em uma série de cartas que escreveu em resposta a inquéritos. Anos depois, Goldwater, piloto licenciado e major-general aposentado da reserva da Força Aérea dos Estados Unidos, tinha estudado relatos de pilotos respeitáveis e tinha um interesse de muitos anos no assunto. Ele estava convencido de que um programa secreto sobre OVNIs existia. Há cerca de 10 ou 12 anos atrás, fiz um esforço para descobrir o que havia no prédio da base aérea Wright-Patterson, onde a informação está armazenada e que tinha sido reunida pela Força Aérea. E este meu pedido foi compreensivelmente negado. Estava ainda classificado acima do top secret, escreveu ele em carta em 1975. Em uma carta em 1981, ao pesquisador Goldwater disse: em relação a este esforço, tive uma longa série de negações de um chefe após o outro, de modo que desisti. Esta coisa é altamente classificada, muito embora admitirei que aqui haja muita coisa sendo liberada. É impossível obter algo disso. Em 1983, ele escreveu: não tenho ideia de quem controla o fluxo do preciso saber, porque, francamente, disseram-me de um modo empático que não era da minha conta, que desde então eu nunca tentei torná-lo um assunto meu. Finalmente, quando perguntado durante uma entrevista à rádio em 94, o senador Goldwater disse: acho que o governo sabe, não posso apoiar isso, mas acho que no campo Wright-Patterson, se você pudesse ir a certo lugar, descobrir que a Força Aérea e o governo sabem sobre os OVNIs. Telefonei para Kurt Limay e disse: general, sei que temos um aposento em Wright-Patterson, onde vocês colocam todo esse material secreto. Posso ir lá? Perguntei. Nunca ouvira falar que ele ficara furioso, mas ele ficou mais furioso do que os infernos comigo. Amaldiçoou-me e disse: nunca mais volte a me fazer essa pergunta. Um ano depois, em 1995, o congressista do Novo México, Stephen Schiff, anunciou os resultados de uma investigação do Escritório Geral de Contabilidade, que ele iniciou em nome dos seus leitores, tentando ter acesso a relatórios relacionados a eventos ligados a uma misteriosa queda em 1947, perto de Roswell, Novo México, que tinha se tornado famoso devido à crença popular de que o que tinha caído era um disco voador. O relatório da GAO afirma que as mensagens que saíram do campo aéreo do exército de Roswell desse período do tempo foram destruídas sem autorização apropriada, explicou Swift em seu comunicado à imprensa, compreendendo que essas mensagens eram resíduos permanentes que não deveriam nunca ter sido destruídas. O GAO não conseguiu identificar quem destruiu as mensagens ou porquê. A Força Aérea informou que quase meio século que o objeto caído era um balão meteorológico. Em 94, quando o Swift estava esperando o resultado do GAO, a Força Aérea se retratou dessa afirmação e anunciou que os detritos da queda eram realmente provenientes de um dispositivo então confidencial para detectar evidências de um possível teste nuclear soviético. Naturalmente, essa explicação atrasada levanta novas questões suficientes para manter a controvérsia Roswell em andamento. Uma delas incluindo um livro de testemunho convincente contradizendo a posição da Força Aérea. Os esforços infrutíferos, tanto de Goldwater quanto de Swift, para obter informações através de canais oficiais não provam uma ocultação do conhecimento sobre o que são os OVNIs, como muitos gostariam de acreditar, mas revela quão difícil é obter informação definitiva sobre os OVNIs do governo dos Estados Unidos.
De fato, cada componente usado para argumentar que esse sigilo é excessivo do governo demonstra que há uma ocultação de conhecimentos soviéticos, poderia ter um monte de possíveis explicações alternativas. Sabemos que a FUI não funciona eficientemente e que a complicada burocracia envolvida com a manutenção de registro está sobrecarregada e não é bem organizada. Os jovens poderiam, logicamente, estar no fim da lista de prioridades. E onde estão todos aqueles que teriam trabalhado nesse profundo programa negro? Centenas ou milhares de especialistas ou membros sobreviventes de suas famílias certamente, pelo menos alguns poderiam sentir o imperativo moral de compartilhar conhecimento ou descobertas sobre os OVNIs com o restante da humanidade, e poderiam aceitar o risco de fazer isso, talvez até buscando abrigo nos programas de proteção à testemunha. Ainda não houve, tanto quanto sabemos, nenhuma confissão no leito de morte ou testamentos de alguns desses cientistas do governo, nem de qualquer esposa que revelasse a verdade sobre um programa de nenhuma sobre um programa de acesso especial sobre os OVNIs, nem mesmo um. E finalmente não vimos os resultados de nenhuma tecnologia militar de retroengenharia verdadeiramente fantástica que poderia ter resultado de OVNIs capturados, apesar de rumores em contrário. OVNIs militares, pilotos e governo abriu o jogo pela americana Leslie King